Bom dia! Vim trazer hoje aqui mais uma indicação dessas coletâneas de contos que são de algum lugar, né? Então já trouxe aí histórias do mundo todo, histórias do Japão, histórias da Índia. E hoje vou fazer uma indicação de histórias da Itália. Então, o livro de hoje não tem toda aquela riqueza de ilustrações, ao contrário, ó. Esse livro, vou colocar para cá, Fábulas Italianas, é o livro de hoje, de Italo Calvino. Italo Calvino foi um escritor que foi encomendado para escrever esse livro, uma ideia de fazer uma antologia de histórias italianas, assim como tinham histórias, assim como os Grimm fizeram na Alemanha, como Perrault fez na França. Então, ele foi convidado por um editor para fazer isso. E ele ficou 2 anos viajando pela Itália. E o livro foi publicado em 1956. E ele visitou lugares e ele pesquisou muito o trabalho que folcloristas tinham feito já antes dele, as pesquisas, os textos. Foi para todas as regiões da Itália. E ele conta, então, até separei aqui, é um livro bem grosso, é um livro pequeno, tá? Capa simples, assim, então ele tem, ó, menos de 1 palmo de altura aqui, mas ele é um livro bem grosso. Ó, nossa, quanta luz aqui. Bem grossinho. E tem só a introdução e a explicação de como ele faz tudo isso já é um livro, porque ele conta toda a aventura dele para fazer, o método que ele usou, a sequência de raciocínio que ele fez para compor essa obra que virou esse Fábulas Italianas. E neste sentido também ele conta que fábula é diferente da fábula que a gente conhece como aquela fábula lá, Cigarra e Formiga, Fábula Raposa e as Uvas, naquele texto curtinho de animais. Oi, Nanda. Ele diferencia isso. A fábula, nesse contexto, é o conto popular, tá? Então, se trata disso. E aí, isso aqui é um livro que não tem ilustrações, tá? Então, ó, é um livro todinho de texto, não tem nenhuma, nem assim uma entre uma história e outra. Vou mostrar como é que termina, ó. Termina uma história aqui, começa outra na sequência, não tem nenhum espaço em branco e é assim. Então é um livro de contos. Mas, uma vez eu contei, agora eu não tenho certeza, mas eu acho que são umas 200 histórias mais ou menos, então é muita história mesmo, tá? E são histórias, algumas divertidas, algumas mais trágicas, algumas de romance. E tem algumas curiosidades legais, né? Tipo, a história... tem uma história aqui que se chama As Três Casinhas. E o enredo dela é muito parecido com o dos Três Porquinhos. Então, são 3 filhas que a mãe está morrendo e daí diz que elas precisam cuidar umas das outras e daí que procurem seus tios e tal, e dela morre. Aí a primeira filha procura o primeiro tio que faz não sei o que, e daí ele constrói uma casa lá para ela. Daí a segunda filha procura um tio que é marceneiro e faz uma casa de madeira para ela. Daí a terceira filha procura outro tio que é ferreiro, daí faz uma casa de ferro, daí essa que está mais segura. Então tem umas coisas diferentes, assim, bem legais. Bom dia! E tem uma história também que eu já contei, que eu já gravei no canal, que se chama Terra Onde Não Se Morre Nunca. Essa história foi tirada desse livro aqui. E eu tenho um carinho muito grande, porque quando eu fiz o meu curso na Casa do Contador de Histórias, há muito tempo atrás, a temática, eles sempre fazem, pelo menos faziam os cursos, as formações, com uma temática de fundo. Então, histórias árabes, histórias não sei do que e tal. E o que eu participei foi de histórias italianas. Então, A Terra Onde Não Se Morre Nunca foi a minha história de formatura, entre aspas, lá na Casa do Contador de Histórias. E ela tem, então, no canal. Se vocês não viram, confiram ainda, porque é bem legal.
E então, assim, é uma riqueza cultural enorme, enorme. Não tem nem, nossa, como a gente ia falar. Não li todas as histórias, porque impossível, tem muitas, assim, tem muita história. Eu faço assim e falo, deixa eu começar aqui. O Rei Serpente, opa, vamos começar. E aí e vou descobrindo as histórias desse livro dessa forma. Então é isso, eu acho que esse livro é muito rico para quem é contador, é muito rico para quem quer pesquisar a cultura de um lugar específico, muito rico para quem quer contar histórias diferentes para os filhos também, histórias, ampliar o repertório, né? Então, gente, se vocês gostaram, se vocês curtem esse formato, dá um like nesse vídeo, mas não só aqui, depois no IGTV, no YouTube, compartilha com alguém que possa aproveitar esse conteúdo, porque assim, eu faço as lives com alguém e a pessoa fala, nossa, que legal, você devia fazer, você devia indicar, nossa, e aí a gente faz, e aí o troço não tem engajamento. Então, assim, estou fazendo por vocês, meninas. Tô falando sério. Então é legal, até pra gente ver assim, se vocês conseguiram comprar algum desses livros, ler, se alguém tem alguma opinião contrária também, pra gente poder ir realmente trocando e ampliando esse repertório, tá bom? Então é isso. Tenham uma boa sexta-feira e até a próxima. Tchau!